Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Esse aqui é a aula de resolução do exercício de física, tá certo? O exercício não tem cálculo, não é isso? Mas vamos lá. Ó, atrita-se uma régua de plástico com um pano de lã. Opa, então atrita, né? Atritar, processo de eletrização por atrito, beleza. E se observa que a régua ficou eletrizada, admitindo-se que nenhum outro corpo tocou na régua, nem no pano, então a carga elétrica adquirida pela régua tem, vamos lá? Letra A, mesmo módulo e sinal daquela adquirida pela lã? Não, né? No processo de eletrização por atrito, os corpos atritados vão adquirir cargas de sinais opostos, é isso? Mas em quantidades iguais de carga, né? Ó, mesmo módulo e sinal contrário ao daquela adquirida pela lã. É isso a letra B, né? Ó, maior módulo e mesmo sinal daquela adquirida pela lã? Não. Menor módulo e mesmo sinal daquela adquirida pela lã? Também não. Menor módulo e sinal contrário ao daquela adquirida pela lã? Não. Nossa resposta aqui é a letra B. Mesmo módulo e sinal contrário ao daquela adquirida pela lã. Beleza. Então, na eletrização por atrito, se a gente atritar um corpo com outro, né, dependendo do material, que a gente já viu a série triboelétrica, né? Um vai ficar com carga elétrica positiva e outro vai ficar com carga elétrica negativa, em quantidades iguais, né? Ó, considere os dois processos de eletrização entre dois corpos. Foram feitas as seguintes afirmativas. Então, ó, considere os dois processos de eletrização. Então, vamos lá. Ó. Na eletrização por atrito, os corpos friccionados entre si adquirem cargas de sinais contrários. Verdade, verdade, verdade. Certinho. Na eletrização por contato, o corpo neutro adquire carga de mesmo sinal que o eletrizado. Opa, na eletrização por contato também, não é isso? Na eletrização por contato, o corpo que já está eletrizado, né? O corpo tem que estar eletrizado, né? O primeiro corpo o corpo tem que estar eletrizado, né? Um deles, pelo menos. Então, quando eu encostar o corpo que já está eletrizado no corpo que está neutro, esse cara que tá eletrizado, ou vai passar a carga dele, né, pro corpo neutro, ou vai atrair, né, no caso, dependendo se for eletrizado positivamente ou negativamente. Se for positivamente, os elétrons que estão no corpo neutro vai pular para o corpo que já está eletrizado. Então, na eletrização por contato, o que acontece? Um corpo já tem que estar eletrizado, né? Eu encostar no corpo neutro, esse corpo neutro vai ficar com carga de mesmo sinal do que o eletrizado, né? Na eletrização por atrito, pelo menos um dos corpos deve estar inicialmente eletrizado. Não precisa disso, né? Os corpos podem estar neutros tranquilamente ali. Eu atritar um corpo no outro, eu já consigo adquirir carga elétrica nos corpos, beleza? Então, a alternativa contendo a afirmativa verdadeira é somente a 1? Não. Somente a 2? Também não. Somente a 3? Muito menos, né? D, 1 e 2. Tá certo? A 1 e a 2 são respostas verdadeiras. Então, letra D. Bom, essa aqui caiu na UFRS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nas figuras 1, 2 e 3, duas esferas metálicas iguais, X, Y. Então, aqui, ó, tem duas esferas metálicas iguais. Tá certo? Estão montadas sobre suportes não condutores. Então, esse cara aqui, ó, suportes não condutores. Beleza. Inicialmente, figura 1, isso aqui. A esfera X está positivamente carregada. Então, ó, as esferas são iguais e a esfera X está carregada. E a Y descarregada. Beleza. O que a questão está pedindo aqui? Após serem postas em contato, figura 2, aqui, e novamente separadas, então, eletrização por contato, né? Houve contato. Uma carga, uma esfera já está carregada, encostou na neutra, vai haver eletrização da esfera neutra. Figura 3, tá aqui, figura 3, separou, né? A letra A, as esferas estarão carregadas com cargas iguais, então depois desse processo aí, ó, né? Uma esfera já estava neutra, uma esfera estava eletrizada, encostou na neutra, vai haver eletrização. Então vamos olhar aqui as alternativas. As esferas estarão carregadas com cargas iguais? Verdade. As esferas se atrairão mutuamente? Não.
X estará carregado positivamente e Y negativamente? Não, né? Na eletrização por contato, o corpo neutro adquire carga de sinal igual ao da esfera que já está carregada, não é isso? Y estará carregada positivamente e Y descarregada. Não. As duas esferas estarão descarregadas. Também não. A nossa alternativa aqui, ó, é a letra A. As esferas estarão carregadas com cargas iguais. Na eletrização por contato é isso. Um corpo já está eletrizado, eu encosto, é apenas encostar no corpo neutro. Esse corpo neutro vai adquirir carga igual ao do corpo que já está eletrizado. Muito bem. Número 4. Num processo de eletrização por indução, o corpo induzido... Isso aqui tem um detalhe, tá, gente? O processo de eletrização por indução. Mas lá no que eu falei para vocês, a eletrização do induzido. Como é que eletriza o induzido? No processo de eletrização por indução, eu não consigo eletrizar ao corpo neutro. Não é isso? Aquele corpo que está neutro. O que acontece? Para eletrizar o induzido, aí sim, no processo de eletrização do induzido, o que acontece? Eu adiciono um outro corpo externo, que no caso seria a Terra, né? Então, aqui a gente já sabe que não vai ter eletrização, né? Não vai ter excesso de carga, desculpa. Não vai ter excesso de carga. No processo de eletrização por indução, o corpo induzido, aquele que vai sofrer, né, entre aspas, a separação de cargas, adquire carga elétrica oposta à do indutor e por isso ambas se atraem? Não, né? Não adquire carga. Na eletrização por indução, há apenas a separação na localização das cargas ali, não é isso? Mas para eletrizar o induzido, opa, verdade, professor, para eletrizar o induzido precisa de um processo a mais, né? Precisa adicionar um corpo a mais, que no caso é a Terra, né? Então, ó, na eletrização por indução não há excesso de carga, gente, só há separação, beleza? Ó, adquire carga, não adquire nada. Adquire carga elétrica do mesmo sinal do indutor e por isso ambas se repelem. Não, tá? Não há isso, né? Para eletrizar o induzido, aí sim ele adquire carga. Mas na eletrização por indução, há apenas a separação das cargas ali, entendeu? Ó, continua com carga elétrica total igual a zero. Verdade. A atração, verdade, eles se atraem. Se explica pela proximidade entre as cargas indutoras e induzidas que são opostas. Verdade, gente. Na eletrização por indução, os corpos vão tender a se atrair, tá bom? Porque imagine que eu estou encostando um corpo que está carregado positivamente de um corpo neutro. Quando eu encostar, os elétrons ali vão se reorganizar para mais próximo desse corpo positivo. Então vai haver uma atração. Os corpos vão tender a se juntar, tá certo? É isso que acontece na eletrização. Sempre vai acontecer isso, tá certo? D, continua com carga elétrica total igual a zero, beleza. A repulsão, opa, eles não se repelem, eles se atraem, não é isso? Porque sempre na eletrização por indução, os corpos vão tender a se atrair. Continua com carga elétrica total igual a zero. A repulsão se explica pela proximidade entre as cargas indutoras e induzidas que são do mesmo sinal. Não é isso? Eles vão tender a se atrair. Ó, letra E, é necessariamente um corpo previamente eletrizado. Não, é. Isso aqui não tem resposta nenhuma, né, gente? Ó, no processo de eletrização por indução, o corpo induzido. O que acontece com o corpo induzido? O que está acontecendo aí? Isso aqui não tem resposta nenhuma, né? Ué, tá vago, né? Logo, a nossa alternativa é a C, tá certo? Se eu falei a D em algum momento, talvez é porque eu confundi aqui, beleza? Mas, ó, letra C é a nossa resposta, tá certo? Lembra que no processo de eletrização por indução, os corpos não adquirem carga, né? Na eletrização do induzido, sim. Não é isso? Na eletrização do induzido. Lembra que eu falei, ó, para eletrizar o induzido precisa de uma situação a mais, né? Não apenas a indução. A eletrização por indução consiste em quê? Eu encostar não, é aproximar um corpo que já está eletrizado de um corpo neutro. É isso? Quando eu aproximar, esse corpo neutro vai separar suas cargas, mas não vai adquirir carga. Mas tudo bem, letra C é a nossa alternativa. Eles vão continuar, né? Aquele corpo que estava neutro vai continuar sendo neutro, não é isso? Só que as cargas vão se separar, né? Continua com carga elétrica total igual a zero. A atração, eles vão se atrair por quê? Porque o corpo que já estava eletrizado, né, carregado positivamente ou negativamente, vai aproximar desse corpo neutro. Os elétrons que estão ali vão se reorganizar para mais próximo ou para mais longe, né, isso do corpo que já está carregado, tá bom?
Então, gente, letra C é a nossa resposta, beleza? Ó, número 5, gente. Se a esfera indutora possui carga elétrica positiva, o processo de indução será verificado. Então, ó, eu tenho uma esfera que já está carregada positivamente, não é isso? Aí ele deu umas alternativas aqui, ó. O processo de indução só vai ser possível se somente se a esfera é induzida por metálica. Opa, a esfera que está dentro precisa ser metálica para haver a indução? Não, não precisa ser metálica. Pode ser qualquer material que tenha bastante elétrons livres, não é isso? Por que que o metal ele é um bom condutor? Porque tem bastante elétrons livres. Mas é só o metal? Não, não é só metal não. Tem um grafite também. Tem vários materiais que não são metal, né? E que conduz bem a eletricidade, tá certo? A água salgada, olha só, não é metal, mas conduz eletricidade. Tem muitos elétrons livres, beleza? Então não, né? Não precisa ser de metal para haver indução, tá certo? Claro, o metal ele vai ser mais fácil, né? Vai separar as cargas mais fácil. Mas não precisa. Ó, B, somente se a esfera indutora for metálica? Também não, né? Não precisa ser de metal para haver a indução. Ou seja, o que é indução? Separação de cargas ali no corpo neutro. Então, ó, letra C. Somente se o corpo induzido for esférico e metálico. Também não, gente. Não precisa ser esférico e metálico, tá certo? Somente se o corpo induzido for esférico e de material isolante. Também não, tá bom? Também não. Letra E. Para qualquer material condutor. E também alguns não condutores que se polarizam com facilidade. E isso, a letra E, nossa resposta. Para qualquer material que conduza bem a eletricidade, a indução vai ser verificada, tá certo? E também para alguns não condutores. O que seria um material não condutor? Aquele material que não tem muitos elétrons livres, que os elétrons não conseguem vagar livremente nele. Exemplo, a borracha. Se eu aproximar um corpo, olha só, se eu aproximar um corpo que já está carregado da borracha, vai haver a separação de cargas? Vai haver mínima, mas apenas no local ali, vai haver mínima, tá certo? Por quê? Porque não tem muitos elétrons livres. Esse material não deixa os elétrons vagar entre ele. Não é o que acontece no metal, mas no metal tem muito elétron livre, né? Então, ó, eu aproximando um corpo que está carregado do metal, por exemplo, os elétrons vão tender a se bagunçar, a reorganizar, né? No caso, dependendo da carga desse cara que já está carregado, não é isso? Letra E, gente. Para qualquer material que conduza a eletricidade, não é isso? O que é eletricidade? Nada mais é do que os elétrons em movimento, né? Isso, claro, tem outros fatores, né? Mas é isso. O material condutor é aquele material que tem bastante elétrons livres, né? Ou seja, o elétron consegue se mover livremente nesse material, tranquilo? Então, letra aí a nossa resposta, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? A gente vai fazer alguns outros exercícios, mas é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido.